Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 melhores fundos imobiliários de papel e vou justificar as minhas escolhas baseado nos indicadores que nós vamos analisar para cada um desses fundos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses ativos. O nosso objetivo aqui no vídeo é educacional, trazer informação para vocês investidores e ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, para a gente começar, eu já vou revelar aqui o primeiro fundo imobiliário de papel que eu colocaria na minha carteira, pensando em construir uma carteira de fundos imobiliários de papel. Esse fundo é o KNCR11. Esse fundo imobiliário ele é administrado pela Kinea, mas a gente já vai olhar mais informações sobre o administrador daqui a pouquinho. Esse fundo imobiliário, o preço da cota dele lá na B3 custa R$ 101,98 nesse momento. Vale destacar que ele distribui aqui 11,94% em dividendos, que são isentos de imposto de renda, e nos últimos 12 meses ele vem acumulando aí uma valorização das suas cotas de 3,33%. E por que eu escolhi esse fundo imobiliário de papel para entrar aí na minha lista de fundos imobiliários de papel? A primeira justificativa, investidores, vem aqui no valor patrimonial. Esse fundo ele tem dentro aí do seu patrimônio 5 bilhões de reais, ou seja, não é um fundo imobiliário pequeno. O indicador P/VP, que compara o preço da cota com o valor patrimonial por cota desse fundo, mostra pra gente um valor de 1,01. Ou seja, o preço da cota dele está exatamente igual ali, praticamente igual ao valor que ele tem de patrimônio. Portanto, ele não está supervalorizado no mercado, mas também não está com preço lá essas coisas, não está uma pechincha. Um outro ponto importante que vocês investidores sempre têm que olhar e que também deve ser considerado como um critério de decisão é a liquidez desse fundo imobiliário. Ele tem a liquidez aqui diária de 9 milhões de reais, ou seja, a liquidez é a facilidade de você comprar e vender as suas cotas. Quanto maior for esse número, mais facilidade você vai ter em negociar as suas cotas lá na B3, e isso é importante para você. Quando a gente olha aqui a parte de dividendos e olhando aqui o longo prazo, lá desde o início desse fundo que foi em 2016, a gente percebe que lá no início ele teve uma queda aqui na distribuição de dividendos. No entanto, investidores, a partir aqui do ano de 2020, ele recuperou bastante a sua performance e vem mantendo bons resultados até o momento. E um ponto importante, ele teve seu início lá em 2016, ou seja, esse fundo imobiliário vem se mostrando, vem se provando no tempo em ser um excelente fundo. Quando a gente olha aqui a parte de administração e gestão, esse fundo imobiliário ele é administrado pela Intrag. Quando a gente olha aqui o e-mail desse fundo imobiliário, investidores, a gente percebe que é o e-mail do Itaú Unibanco, ou seja, a Intrag é uma companhia que faz parte do grupo Itaú. E obviamente isso traz bastante segurança para nós investidores. Como eu mencionei, o segmento dele aqui é de fundo de papéis. E um indicador importante que vocês sempre devem considerar quando for escolher um fundo de papel para colocar na sua carteira é exatamente o patrimônio desse fundo, ou seja, todos os certificados de recebíveis que esse fundo imobiliário tem dentro da sua carteira. E como a gente pode ver aqui nessa lista, investidores, esse fundo imobiliário ele é muito bem diversificado, possui diversos certificados de recebíveis dentro da sua carteira. E quanto maior é essa diversificação, melhor para nós investidores. Pois caso um desses clientes aqui tenha algum problema de inadimplência, o nosso recebimento de dividendos não será drasticamente afetado. Então é muito importante a gente olhar e analisar muito bem esse certificado de recebíveis. E uma dica que eu deixo para vocês é, aqui embaixo nós temos um link do relatório gerencial dos fundos imobiliários. O último relatório disponibilizado foi aqui no dia 5 de janeiro e a gente vai analisar ele aqui junto com vocês. Como eu mencionei, investidores, a Kinea é uma empresa do grupo Itaú e obviamente isso traz bastante segurança para nós investidores. E quando a gente analisa aqui esse relatório gerencial, ele traz diversas informações relevantes. Mas para a gente não gastar muito tempo aqui nesse vídeo, vamos direto lá para a carteira de certificados de recebíveis desse fundo imobiliário e analisá-la com mais critério. Como mostrei para vocês lá no site Status Invest, a gente consegue ver isso refletido aqui no relatório gerencial. Esse fundo imobiliário ele tem diversos certificados de recebíveis. Ele tem um total de 45 dentro da sua carteira, ou seja, ele está muito bem diversificado em relação ao seu patrimônio. Um outro indicador que vocês também devem analisar, se tratando aqui de certificados de recebíveis,
é o percentual de cada um desses certificados dentro da carteira do fundo. Se, por exemplo, se esse fundo imobiliário aqui, o primeiro da lista, tivesse com 20% do percentual da carteira e ele tivesse algum problema de inadimplência, nossos dividendos seriam drasticamente impactados. Ou seja, quanto melhor for essa diversificação, essa distribuição desse percentual de certificados de recebíveis dentro da carteira do fundo, mais tranquilo você, investidor, pode dormir. E nesse caso, esse fundo está fazendo um excelente trabalho. E para fechar a nossa análise, para a gente não se estender muito, investidores, eu sempre recomendo que vocês olhem aqui o indexador que faz a atualização desses certificados de recebíveis. Muitos fundos imobiliários estão atrelados ao CDI, que é o caso desse fundo aqui, e muitos fundos imobiliários podem estar atrelados a um índice de inflação, que pode ser o IPCA ou até mesmo o IGPM, mas nesse caso, os 100% dos certificados aqui desse fundo estão atrelados ao CDI, ou seja, esses certificados serão atualizados conforme for atualizada a taxa Selic. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais indicadores que nós analisamos aqui na hora de escolher um fundo imobiliário. É claro que existe outras coisas que vocês devem olhar antes de colocar um fundo imobiliário na carteira de vocês. E para isso, eu vou deixar no card aqui um vídeo onde eu ensino como escolher um fundo imobiliário. Lá eu detalho todos os indicadores que vocês devem olhar antes de tomar essa decisão. Então fica a dica para vocês. Assistam o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Dando sequência, investidores, a nossa segunda escolha com o melhor fundo imobiliário de papel é o fundo imobiliário RECR11. Eu costumo chamar ele de RECR11, acho que fica mais fácil a gente memorizar os nomes. E lá na B3, ele é negociado aqui a R$ 85,15 e ele distribui também 12,53% em dividendos nos últimos 12 meses. Não sei se vocês repararam, investidores, mas todos os fundos que nós escolhemos aqui, os fundos de papéis, todos eles estão atualmente rendendo mais do que o Tesouro Selic. Fica a dica aí para vocês. Um outro ponto também que eu quero trazer é que a valorização desse fundo foi de menos 3,44% nos últimos 12 meses, ou seja, ele oscilou pouquíssimo aí nos últimos meses. Dando sequência aqui para a gente olhar os mesmos indicadores que a gente viu lá no primeiro fundo imobiliário de papel que a gente escolheu para a carteira, o patrimônio desse fundo aqui também tem um valor relevante, 2,5 bilhões, né? A gente está vendo aqui. O P/VP dele traz para a gente uma grande oportunidade de compra. Ele está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. É como se ele tivesse com um desconto aqui de 11%. Pois o P/VP está em 0,89. A liquidez diária desse fundo gira em torno aqui de 2,6 milhões de reais, é uma liquidez excelente também para um fundo imobiliário de papel, e quando a gente olha aqui a distribuição de dividendos, a gente percebe que esse fundo distribui dividendos de forma bem recorrente, e isso é excelente para nós investidores. Dando sequência e olhando aqui quem faz a gestão e a administração desse fundo, o gestor é a BRL Trust, é uma gestora bem conhecida no mercado e eles fazem a gestão de diversos fundos imobiliários. E obviamente a data de início desse fundo foi lá em 2017, ou seja, ele vem se provando aí no tempo em ser um excelente fundo imobiliário. Dando sequência e analisando aqui o portfólio desse fundo, esse fundo imobiliário também está muito bem diversificado aqui nos seus certificados de recebíveis do setor imobiliário. Mas vale destacar, investidores, um ponto importante. Atualmente ele vem investindo também em imóveis próprios. Mas esse fundo imobiliário ele é majoritariamente um fundo de papel. E é claro, investidores, que também a gente não vai deixar de olhar lá o seu relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhada no relatório que saiu aqui no mês de janeiro desse ano. Aqui no relatório gerencial, como eu mencionei para vocês, vamos olhar lá a carteira de certificados desse fundo para a gente analisar aqueles mesmos indicadores. Esse fundo, em comparação com o KNCR11, ele é muito mais diversificado quando a gente fala aqui da quantidade de ativos dentro da carteira. Ele tem um total aí de 99 certificados de recebíveis dentro da sua carteira, ou seja, uma excelente diversificação. E quando a gente olha o percentual de cada um desses contratos aqui dentro da carteira, o percentual mais alto que ele tem, investidor, está aqui na casa dos 3,8%, ou seja, o gestor desse fundo está fazendo um excelente trabalho. Além disso, esse fundo imobiliário ele está muito bem diversificado aqui na parte de indexadores. Nós temos certificados aqui atrelados ao IPCA, temos certificados atrelados ao CDI, ao IGPM, temos taxas pré-fixadas, ou seja, esse fundo imobiliário de papel vai proteger a nossa carteira contra uma alta, por exemplo, da inflação, contra uma alta da taxa Selic ou até mesmo uma queda da taxa Selic.
Dessa forma, ele consegue fixar muito bem o percentual de dividendos que ele vai distribuir para nós acionistas. Sendo assim, o fundo imobiliário REC 11 é a nossa segunda escolha. Dando sequência aqui para a gente fechar o vídeo e falando aqui da nossa terceira e última escolha, eu trouxe para vocês aqui o fundo imobiliário IRDM 11. O preço da cota desse fundo imobiliário lá na B3 é de R$ 78,04. Ele distribui aqui 12,80% em dividendos e ele caiu bastante nos últimos 12 meses. Ele acumulou uma queda de 14%. Dando sequência e olhando aqui os indicadores, esse fundo tem de patrimônio aqui 3 bilhões de reais, o P sobre VP também está com um baita desconto aí para nós investidores, a liquidez média diária está na casa dos 4 milhões, uma excelente liquidez, e esse fundo distribui aí dividendos de forma bem recorrente, com poucas oscilações, trazendo bastante segurança para nós investidores. Falando aqui do administrador, quem faz a gestão desse fundo é o banco BTG Pactual, uma excelente instituição aí no mercado. E esse fundo existe desde 2018, ou seja, já vem se provando no tempo em ser um excelente fundo imobiliário. E olhando aqui o seu portfólio, a gente vê que ele tem diversos fundos imobiliários dentro da sua carteira, ou seja, é um fundo de papel, porém ele investe também em outros fundos imobiliários. E aqui embaixo a gente tem acesso aos certificados de recebíveis, onde ele possui diversos certificados dentro da sua carteira. E claro, vamos lá olhar o relatório gerencial desse fundo. Bom, aqui no relatório gerencial a gente consegue ver uma carteira bem extensa desse fundo imobiliário. Dentro dos 3 fundos, ele é o que tem a maior diversificação em diferentes ativos. Ou seja, vai trazer bastante segurança aí para nós investidores. E analisando aqui o indicador de percentual de patrimônio para cada um desses certificados de recebíveis, o maior percentual está aqui na casa dos 5,11%. Ou seja, o gestor vem fazendo uma excelente diversificação. E esse fundo ele é indexado majoritariamente na inflação. A gente vê que a maior parte dos contratos estão atrelados ao IPCA. Sendo assim, investidores, a nossa terceira e última escolha é o fundo IRDM 11. Agora me diz aí, você tem algum desses fundos imobiliários dentro da sua carteira? O que você achou aqui da nossa escolha? Faz sentido para você colocar um desses fundos imobiliários na sua carteira de investimentos? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.